A verdade chocante sobre jejum, cortisol e seu corpo pós-45. Você já se perguntou se aquela sensação de cansaço que insiste em te acompanhar, mesmo após uma noite de sono, pode ter a ver com algo mais profundo do que simplesmente a idade? Ou se a dificuldade em perder peso, mesmo fazendo dieta e exercícios, não estaria ligada a um hormônio específico que parece estar sempre em alta? Se você já passou dos 45 anos, é bem provável que essas perguntas já tenham ecoado na sua mente. E se eu te dissesse que uma prática que tem ganhado muita popularidade, o jejum intermitente, pode ser uma faca de dois gumes para o seu corpo, especialmente quando o assunto é o cortisol? Muita gente embarca na onda do jejum buscando saúde e longevidade, mas poucas realmente entendem como ele interage com a complexa orquestra hormonal do corpo, principalmente após os 45 anos. Hoje, no Nexo Saúde, vamos desvendar essa relação intrincada entre o jejum, o cortisol e o seu corpo maduro. Prepare-se para uma explicação clara, direta e sem jargões médicos, que vai te ajudar a tomar decisões mais conscientes sobre a sua saúde. Se você quer envelhecer com autonomia, energia e qualidade de vida, este vídeo é para você. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas análises sobre o que o seu corpo está tentando te dizer. Para começar a desvendar a verdade sobre o jejum e o cortisol, precisamos entender o protagonista dessa história, o cortisol. Imagine o cortisol como o gerente de crise do seu corpo. Ele é um hormônio produzido pelas glândulas adrenais que ficam logo acima dos seus rins. A principal função do cortisol é preparar o seu corpo para situações de estresse, seja ele físico ou emocional. Pense em uma cena de perigo, como ser perseguido por um animal selvagem, nos tempos das cavernas, claro. O cortisol entra em ação, liberando glicose na corrente sanguínea para te dar energia rápida, aumentando a sua frequência cardíaca e sua pressão arterial, e suprimindo funções não essenciais como a digestão e o sistema imunológico. Tudo isso para que você tenha recursos para lutar ou fugir. Em outras palavras, ele é vital para a sua sobrevivência. No entanto, o problema surge quando esse gerente de crise trabalha em tempo integral, sem folga. No mundo moderno, as ameaças não são mais tigres dente de sabre, mas sim prazos apertados no trabalho, problemas financeiros, discussões familiares, trânsito caótico e até mesmo a privação de sono. Todas essas situações ativam a mesma resposta de estresse, elevando os níveis de cortisol. E aqui está o pulo do gato. O cortisol não é um vilão. Ele é essencial. O problema é o desequilíbrio, ou seja, níveis cronicamente elevados de cortisol. Quando o cortisol fica alto demais por muito tempo, os efeitos no seu corpo pós-45 podem ser devastadores. Ele pode levar ao acúmulo de gordura abdominal, aquela famosa barriguinha que parece não sair de jeito nenhum, mesmo com dieta e exercício. Isso acontece porque o cortisol estimula a quebra de proteínas e a formação de glicose, que, se não for utilizada, é armazenada como gordura, especialmente na região abdominal. Além disso, o cortisol crônico pode comprometer a sua memória, causar insônia, diminuir a densidade óssea, enfraquecer o sistema imunológico e até mesmo afetar o seu humor, deixando você mais irritado ou ansioso. Ou seja, um gerente de crise sem controle pode causar uma verdadeira bagunça na sua empresa, que é o seu corpo. Agora, vamos trazer o jejum intermitente para essa equação. O jejum intermitente, em sua essência, é um padrão alimentar que alterna períodos de alimentação com períodos de abstinência de alimentos. Existem diversas abordagens, como o jejum de 16 horas sem comer, 8 horas comendo,
o jejum de 24 horas, uma ou duas vezes por semana e outras variações. Os benefícios do jejum são amplamente divulgados e, de fato, são muitos. Melhora da sensibilidade à insulina, auxílio na perda de peso, autofagia, um processo de limpeza celular e até mesmo aumento da longevidade em estudos com animais. Mas, e aqui vem o mas importante, esses benefícios podem ser anulados ou até mesmo revertidos se o jejum for mal aplicado, especialmente para quem já passou dos 45 anos. A relação entre jejum e cortisol é um ponto crucial que muitas vezes é negligenciado. Quando você entra em jejum, seu corpo percebe essa ausência de alimento como uma situação de estresse. Afinal, do ponto de vista evolutivo, a falta de comida era um sinal de perigo, de escassez. Para garantir que você tenha energia para buscar alimento e sobreviver, o corpo libera cortisol. É um mecanismo de defesa. Em pessoas jovens e saudáveis, com um sistema de resposta ao estresse resiliente, essa elevação do cortisol durante o jejum é geralmente transitória e bem gerenciada. O corpo se adapta, os níveis de cortisol se normalizam após o período de pico inicial e os benefícios do jejum podem ser colhidos. No entanto, a história muda um pouco quando falamos de indivíduos acima dos 45 anos. Com o envelhecimento, o sistema de resposta ao estresse tende a se tornar menos flexível. As glândulas adrenais que produzem o cortisol podem estar mais sobrecarregadas devido a anos de exposição a estressores crônicos. A capacidade do corpo de desligar a resposta ao estresse de forma eficiente pode diminuir. Em outras palavras, o gerente de crise não consegue mais se desligar tão facilmente. Imagine que seu corpo é uma bateria. Quando você é jovem, essa bateria está cheia e se recarrega rapidamente. Você pode passar por períodos de estresse, como um jejum, e se recuperar sem grandes problemas. Mas, à medida que envelhecemos, essa bateria já não tem a mesma capacidade. Ela pode estar constantemente em um nível mais baixo e a capacidade de recarga diminui. Se você adiciona um estressor como um jejum prolongado ou muito frequente, especialmente sem uma boa noite de sono ou com outros estresses diários, você pode estar drenando ainda mais essa bateria e forçando as suas glândulas adrenais a trabalhar em excesso. Para visualizar isso de forma mais clara, pense em uma casa com um sistema de alarme. Quando o sistema é novo e bem calibrado, ele dispara apenas em caso de ameaças reais. Mas com o tempo, o sistema pode ficar desregulado, disparando por qualquer coisa. Um gato passando, uma folha caindo. Da mesma forma, o sistema de estresse do seu corpo pode se tornar hipersensível com a idade e com a exposição contínua a estressores. O jejum, que para um corpo jovem e resiliente seria um treino para o sistema, para um corpo maduro e já sobrecarregado, pode ser o gatilho para um alarme falso constante, mantendo o cortisol elevado por mais tempo do que o desejável. Pesquisas científicas têm explorado essa complexa interação. Estudos mostram que, em algumas pessoas, especialmente aquelas que já apresentam um perfil de estresse elevado ou problemas de sono, o jejum intermitente pode, de fato, aumentar os níveis de cortisol. Um estudo publicado no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism indicou que a restrição calórica severa ou o jejum prolongado podem elevar o cortisol, especialmente em indivíduos com certas predisposições genéticas ou um histórico de estresse crônico. Outras pesquisas, como as publicadas no American Journal of Clinical Nutrition, apontam que a resposta hormonal ao jejum pode ser individualizada e influenciada por fatores como sexo, composição corporal e estado de saúde geral. Para mulheres na perimenopausa ou menopausa, por exemplo, as flutuações hormonais já presentes podem tornar a resposta ao jejum ainda mais imprevisível.
O corpo já está em um período de adaptação hormonal significativa e adicionar um estressor como o jejum pode desequilibrar ainda mais a balança. Então, qual é a verdade chocante? Não é que o jejum seja ruim, é que ele não é uma receita universal. Para muitos acima dos 45 anos, especialmente aqueles que já sentem os efeitos do estresse crônico, como fadiga constante, dificuldade para dormir, ansiedade ou aumento de peso na região abdominal, o jejum intermitente pode, ao invés de trazer benefícios, exacerbar um quadro de cortisol elevado, levando a mais estresse oxidativo, inflamação e, ironicamente, dificultando a perda de peso e a melhora da energia. O corpo, ao invés de entrar em um estado de limpeza e reparo, pode entrar em um modo de emergência prolongado. Como saber se você está nessa situação? Observe os sinais do seu corpo. Se você começou a jejuar e percebeu que está mais irritado, com mais dificuldade para dormir, sentindo-se mais cansado ou com o estômago mais inchado, esses podem ser indicativos de que seu corpo está interpretando o jejum como um estressor excessivo. Outro sinal importante é a dificuldade em perder peso, mesmo com o jejum. Se o cortisol está cronicamente elevado, ele pode sabotar seus esforços de emagrecimento, pois o corpo tende a reter gordura como reserva de energia em situações de estresse. Mas não se desespere. A boa notícia é que você tem o poder de ajustar e adaptar suas estratégias. Não se trata de abandonar o jejum, mas de praticá-lo de forma inteligente e consciente, respeitando os sinais do seu corpo e considerando as particularidades da sua idade. A chave é a moderação e a individualização. Aqui estão algumas estratégias práticas para harmonizar o jejum e o cortisol no seu corpo pós-45. Primeiro, comece devagar e com moderação. Se você nunca jejuou, não comece com jejuns de 24 horas. Opte por janelas de alimentação mais curtas, como 12-12, 12 horas de jejum, 12 horas comendo ou 14-10. O objetivo é permitir que seu corpo se adapte gradualmente, sem acionar um alerta de estresse muito intenso. Pense em uma maratona. Você não começa correndo 42 quilômetros de uma vez. Você treina, aumenta a distância progressivamente. O mesmo vale para o jejum. Segundo, priorize a qualidade da sua alimentação nos períodos de alimentação. Não adianta jejuar e depois compensar com alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar e gorduras ruins. Durante a sua janela de alimentação, foque em alimentos integrais, vegetais, proteínas magras e gorduras saudáveis. Uma alimentação nutritiva é fundamental para fornecer os nutrientes que o seu corpo precisa para lidar com o jejum e para manter o equilíbrio hormonal. Pense nisso como fornecer o combustível certo para o seu carro. Mesmo que o carro fique parado em jejum, quando ele for ligar novamente, precisa de um bom combustível. Terceiro, ouça o seu corpo. Este é talvez o conselho mais importante. Se você sentir que o jejum está te deixando mais estressado, irritado, com dores de cabeça frequentes, insônia ou fadiga extrema, pare ou ajuste. Seu corpo está te enviando um sinal claro de que algo não está funcionando bem. Não ignore esses sinais. Eles são a linguagem do seu corpo. Talvez um jejum mais curto ou menos frequente seja mais adequado para você. Ou talvez, em um determinado período da sua vida, o jejum não seja a melhor estratégia. Quarto, gerencie outros estressores. O jejum é apenas um dos muitos fatores que podem influenciar o seu cortisol. Se você está cronicamente estressado por causa do trabalho, problemas pessoais ou falta de sono, o jejum pode ser a gota d'água que faz o copo transbordar. Busque estratégias para reduzir o estresse geral na sua vida. Meditação, yoga, exercícios físicos leves a moderados, hobbies, tempo na natureza e, acima de tudo, uma boa higiene do sono. Dormir o suficiente e com qualidade é um dos pilares para regular o cortisol.
Sem um sono reparador, o seu gerente de crise nunca consegue descansar. Quinto, hidrate-se adequadamente durante o jejum. Beber bastante água, chás sem açúcar ou café preto, com moderação, pode ajudar a manter o corpo funcionando bem e a reduzir a sensação de fome, minimizando a resposta de estresse. A desidratação, por si só, já é um estressor para o corpo. Sexto, considere a sua individualidade hormonal. Para mulheres, por exemplo, o jejum pode ter um impacto diferente dependendo da fase do ciclo menstrual ou da menopausa. É fundamental estar atento a como seu corpo responde. Se você é mulher e está na perimenopausa ou menopausa, converse com seu médico ou um profissional de saúde qualificado antes de iniciar o jejum intermitente, pois as flutuações hormonais já presentes nesse período podem ser intensificadas. Para homens, embora as flutuações hormonais não sejam tão acentuadas quanto nas mulheres, a resposta individual ao estresse e o estado geral de saúde ainda são cruciais. Sétimo, não tenha medo de experimentar. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Teste diferentes janelas de jejum. Observe como você se sente. Anote suas percepções. O objetivo não é seguir uma regra rígida, mas encontrar um padrão alimentar que se adapte ao seu corpo e ao seu estilo de vida, promovendo saúde e bem-estar, e não mais estresse. Lembre-se, o jejum é uma ferramenta, não um dogma. Para concluir esta sessão, a mensagem principal é: o jejum intermitente pode ser uma ferramenta poderosa para a saúde, mas para quem está acima dos 45 anos, a relação com o cortisol precisa ser compreendida e gerenciada com inteligência. Não se trata de uma solução mágica, mas de uma prática que exige autoconhecimento e adaptação. O seu corpo está em constante mudança e as estratégias que funcionavam aos 20 ou 30 anos podem não ser as mais adequadas agora. Dar atenção aos sinais que seu corpo emite é a sua maior sabedoria. Chegamos ao fim da nossa jornada sobre o jejum, o cortisol e o seu corpo pós-45. Espero que esta explicação tenha desmistificado alguns conceitos e te empoderado com informações práticas. Lembre-se, o cortisol é o gerente de crise do seu corpo, essencial para a sobrevivência, mas que, quando cronicamente elevado, pode causar uma série de problemas de saúde, especialmente à medida que envelhecemos. O jejum intermitente, embora repleto de benefícios, pode ser interpretado como um estressor pelo seu corpo, elevando o cortisol se não for praticado com consciência e moderação, especialmente para quem já tem um sistema de estresse mais sensível após os 45 anos. A chave para colher os benefícios do jejum sem sobrecarregar seu corpo é a individualização, a escuta atenta aos sinais que ele te envia e a integração de outras estratégias de gerenciamento de estresse. Não se trata de seguir modismos, mas de entender a ciência por trás das práticas e adaptá-las à sua realidade. Seu corpo é único e sua jornada de envelhecimento também é. O objetivo do Nexus Saúde é justamente esse: te dar as ferramentas para que você possa tomar as melhores decisões para a sua saúde, envelhecendo com autonomia, consciência e a energia que você merece. Se este vídeo te ajudou a entender melhor a relação entre jejum e cortisol, deixe seu like e compartilhe com alguém que também possa se beneficiar dessa informação. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdo de qualidade. E se você tem alguma dúvida ou experiência para compartilhar, deixe um comentário abaixo. Adoramos interagir com a nossa comunidade. E se você ainda não faz parte do nosso time de pessoas que buscam entender e cuidar do corpo de forma inteligente, inscreva-se agora no canal Nexus Saúde e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Juntos, vamos desvendar os sinais do corpo e construir um futuro com mais saúde e qualidade de vida. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.